5 de novembro. Nesse sábado, completa um ano do mais grave desastre socioambiental do país. A barragem de Fundão, pertencente a Samarco, se rompe e deixa marcas de Bento Rodrigues até Regência, no Espírito Santo. E veja como está o trabalho da Justiça em todo esse período. De novembro de 2015. Lá não tem nada, só lama. A única coisa que você vai ver lá agora é só tragédia, é só coisa ruim. Avisar gente que pescador que tem por aí fora, conseguir vir visando e com minha família lá debaixo do barco. Falaram que era um tremor de terra, só que aí daí a pouco chegou a notícia que a barragem tinha estourado, tinha muita gente enterrada e acabou com o nosso distrito lá. Durante a noite, apenas incertezas, insegurança, medo e falta de respostas. E no dia seguinte, Bento Rodrigues, Camargos, Paracatu de Baixo, Gesteira e Barra Longa já amanheciam com um cenário de destruição. A gente passou a noite desatinado. É triste demais, gente. Nunca vi uma coisa dessa não. É a primeira vez que eu vi isso aqui. Nossa Senhora, muito difícil, né? Difícil isso aqui, é complicado demais. E é difícil. E agora para recuperar isso aí é difícil, né? Não vai recuperar fácil, não. Por volta das 4 da tarde de uma quinta-feira, uma barragem da Samarco se rompeu. Cerca de 32 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério se deslocaram em direção primeiramente ao distrito de Bento Rodrigues. A lama chegou ao Rio Doce e até Regência, no Espírito Santo. E a partir do dia seguinte foi aberto o primeiro inquérito pela Polícia Civil de Ouro Preto, que resultou no indiciamento de ex-dirigentes da Samarco e um engenheiro da empresa terceirizada VogBR, que emitiu o laudo ambiental da barragem. Assim que houve a ruptura da barragem, para apurar os fatos e causas dessa ruptura, nós instauramos um inquérito e durante a investigação verificamos a existência dos crimes de homicídio, de inundação e de poluição de água potável. E no final do mês de fevereiro de 2016 relatamos esse inquérito com um indiciamento de 6 funcionários da Samarco e um funcionário da VogBR. E, posteriormente, pela complexidade da investigação, desmembramos num segundo inquérito que apuraria os crimes ambientais e as possíveis responsabilidades das instituições que emitiram as licenças de funcionamento. Depois do primeiro inquérito, mais 2 foram abertos para investigar outros crimes. E pela complexidade da investigação, desmembramos num segundo inquérito que apuraria os crimes ambientais e as possíveis responsabilidades das instituições que emitiram as licenças de funcionamento. E esse inquérito, por se tratar do mesmo objeto de apuração do inquérito da Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal entenderam por bem não existir duplicidade na investigação. E por essa razão ele já ficou na Justiça Federal também para basear e embasar essa denúncia. E, posteriormente, no dia 29 de setembro, o Ministério Público Federal encaminhou uma requisição para a Polícia Civil solicitando a instauração do terceiro inquérito policial para apurar as lesões corporais graves. O inquérito se encontra em fase final, já para poder ser encaminhado ao Ministério Público e anexado essa denúncia, para poder, ao final, ter a competente ação penal para a conclusão e apuração dos fatos. O desastre causou a morte de 19 pessoas, entre funcionários que trabalhavam na barragem e moradores de Bento Rodrigues. De acordo com as investigações da Polícia Civil, dirigentes da Samarco sabiam do risco do rompimento da barragem de Fundão. Por isso, foram indiciados por homicídio qualificado com dolo eventual, aquele que se assume o risco de matar. Isso já foi levado em consideração na nossa conclusão, tanto é que verificou-se que o crime foi praticado com o dolo eventual, que é assumir o resultado de risco que já tinham esse prévio conhecimento. Em razão disso, os homicídios e os outros crimes se verificou a existência do dolo. Então, por essa razão, nós tínhamos uma prova cabal e robusta no inquérito policial que comprova já esse prévio conhecimento por parte desses diretores e gerentes da empresa Samarco.
E depois dos 3 inquéritos da Polícia Civil de Ouro Preto, o Ministério Público Federal anunciou no dia 20 de outubro a denúncia de 22 pessoas ligadas ao rompimento da barragem de Fundão. E as empresas Samarco, Vale, BHP e a VOG-BR. Das 22, apenas uma pessoa, o engenheiro da VOG-BR, não vai responder por homicídio qualificado com dolo eventual. Ele vai responder juntamente com a terceirizada por apresentação de laudo ambiental falso. O Ministério Público Federal também identificou um documento interno da Samarco de abril de 2015 que previa, em caso de rompimento da barragem, a possibilidade de provocar até 20 mortes, dano ambiental grave e paralisação das atividades da empresa por até 2 anos. Os documentos apontavam risco de falha na implementação e na operação das barragens do Complexo Germano. O documento já previa também um rompimento e os comitês que a Vale e BHP participaram não se manifestaram para garantir segurança. Documentos comprovam também que a situação de Fundão foi levada a reuniões do Conselho e dos comitês sem que nenhuma medida efetiva tivesse sido tomada. Estas questões de omissão foram debatidas em diversas reuniões do Conselho de Administração, no sentido da apresentação das falhas, dos problemas de Fundão e, ao mesmo tempo, de uma série de decisões que lá eram tomadas que ou faziam pouco caso desses registros das falhas verificadas na barragem, ou não davam a ênfase necessária, partindo para uma pressão interna no sentido da geração de mais minério e, consequentemente, geração de mais rejeito, sempre na busca de incremento dos lucros e, consequentemente, aumento dos dividendos para as duas acionistas. Segundo o MPF, os acusados podem ir a júri popular e, se condenados, podem ter penas de prisão de até 54 anos, além de pagamento de multa, reparação dos danos ao meio ambiente e danos às vítimas. De acordo com o procurador da República, Eduardo Santos de Oliveira, a acusação de homicídio por dolo eventual a 21 pessoas é qualificado por motivo torpe. Essas 19 pessoas que foram assassinadas, pelo menos assim concluíram as investigações, o foram de uma maneira torpe e por isso os homicídios, os 19, são qualificados, por isso a pena é de 12 a 30 anos pela qualificação e as investigações concluíram que foram de maneira torpe, na medida em que restou, ou que ficou comprovado, que a motivação desses homicídios foi a ganância desmedida das empresas ou da empresa Samarco, aqui denunciada, e de suas controladoras, por lucro. As empresas podem sofrer penas de multa, restritiva de direito, como a suspensão parcial das atividades da mineradora e prestação de serviços à comunidade. E por nota, a Samarco refuta a denúncia do Ministério Público Federal, alegando que o órgão desconsiderou as defesas e depoimentos apresentados ao longo das investigações iniciadas logo após o rompimento da barragem de Fundão e que comprovam que a empresa não tinha qualquer conhecimento prévio de riscos à sua estrutura. A mineradora afirmou também que a barragem de Fundão era regularmente fiscalizada não só pelas autoridades, como também por consultores internacionais independentes. E toda e qualquer medida sugerida e implantada no que diz respeito à gestão da estrutura seguia as melhores práticas de engenharia e segurança. E, por fim, disse que a estabilidade da barragem de Fundão foi atestada pela consultoria VOG-BR.